Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 7. Bons estudos! Nesta teleaula, você vai ver como podemos comprovar que a Terra é esférica e como é possível representá-la corretamente no planisfério. Vai aprender o que são as linhas imaginárias do Equador e do meridiano de Greenwich e ver como elas nos ajudam a localizar qualquer ponto na Terra, através do cálculo da latitude e longitude. E aí, já se localizou? Então vamos em frente que a nossa teleaula começa agora. Tá aqui, seu Genô. Tá aqui a planta do seu terreno. Tudo certo, tudo medidinho. Agora não tem mais dúvida sobre onde termina a sua chácara e começa a do vizinho, hein? Você acha que tá tudo certo mesmo, hein? Olha lá, hein? Será que não puseram terra a mais do lado do vizinho? Deixa de ser desconfiado, seu Genô. Olha, garanto pro senhor que isso aqui tá tão certo como esse outro mapa aqui, olha. Esse mapa do mundo. Ah, é? Então isso aqui o que é, hein? Ué, é o mundo também. E você ainda quer que eu acredite nessa história de mapa? Quando até para fazer o mapa do mundo alguém tá mentindo? Quem tá mentindo, seu Genô? Ou este ou aquele. Como assim mentindo? Este é o mundo. Aquele é o mundo. Este é redondo. Aquele é plano. Um dos dois tá mentindo. Calma, seu Genô. Para começar a entender melhor essa história, vamos fazer uma visita ao porto. Você já viu o que a gente pode descobrir visitando um porto? Santos, São Paulo. Ontem fomos passear no porto. E eu fiquei olhando o mar e lembrei de você, que sempre diz que eu complico tanto as coisas que parece que esqueço que o mundo é mais simples, que é redondo. Dessa vez eu não esqueci, porque vi uma coisa que prova que o mundo é mesmo redondo. Vi um navio surgindo no horizonte. Parece que veio do nada. Primeiro o casco, depois a proa e finalmente a chaminé. E aquele pontinho foi crescendo, crescendo, até que a gente viu o navio inteiro, cada vez maior. Um navio surgindo no horizonte é um jeito simples de você confirmar que a Terra tem a forma esférica, ou seja, redonda. Mas hoje em dia tem um jeito muito mais fácil de se ver isso. Nós temos imagens gravadas da Terra no espaço, então facilita tudo. Então esse aqui tá certo. Tá certo. Se esse tá certo, então me responda. Como é que você tem coragem de deixar essa coisa de louco aqui na parede? O mundo é redondo e eles chapam tudo na parede. Olha, seu Genô, coisa de louco foi eles terem conseguido chapar tudo na parede corretamente. Então você quer dizer que isso aqui tá certo. Certíssimo. Palavra do Mercator. Quem? Mercator. Foi o cartógrafo que inventou um jeito de representar a esfera terrestre, que é um sólido em 3 dimensões, no papel, que só tem 2 dimensões. Ele fez uma projeção cartográfica e até hoje é muito usada. Como? Bom, na hora de fazer um mapa da Terra, acontecem deformações do desenho, que são corrigidas com a utilização de algumas regras matemáticas, né? Essas regras mantêm a proporção entre a esfera e a sua representação em uma folha de papel. Uma das mais antigas projeções é a projeção cilíndrica de Mercator. Uma projeção cilíndrica é obtida envolvendo-se a esfera terrestre com um cilindro imaginário que toca no círculo de maior diâmetro. Utilizando um ponto no centro da esfera como foco de irradiação de raios, é possível projetar o contorno dos continentes e desenhar o mapa da Terra no cilindro, representando a esfera terrestre em um plano, chamado de planisfério. Olha só, uma carta do Polo Sul! Que raridade! Deve ser de algum cientista que está trabalhando na base de pesquisas da Antártida. Você sabe que sempre que eu vejo uma carta dessa, eu lembro que a Terra não gira somente em torno do Sol, que ela também gira em torno de si mesma? É verdade, num eixo imaginário que passa pelos polos. Raridade, viu? Antártida, Polo Sul. O Polo Sul é um lugar mágico. Parece que aqui é um lugar sem tempo, onde a Terra para e não se mexe. Engraçada essa sensação, porque eu estou justamente num dos pontos por onde passa o eixo imaginário em torno do qual a Terra gira. Às vezes, eu tenho a impressão de que não tem outra coisa no mundo além de gelo. E tenho saudades de outra paisagem. Quando o frio dói muito, eu fico imaginando que eu estou de férias num lugar com muito sol, perto do Equador.
A gente está querendo saber onde é que fica o lado de baixo do Equador. Ai, não sei não. Já não me lembro mais. É a linha que divide os trópicos. Me desculpa, mas não sei dizer, eu sei explicar. Então eu vou te explicar. A linha do Equador é uma linha imaginária que divide a Terra em duas metades. A metade de cima é o hemisfério norte e a metade de baixo, que é onde nós estamos, se chama hemisfério sul, entendeu? Entendi, muito bem. Hemisfério quer dizer metade da esfera. O Equador é uma linha divisória traçada aqui na direção leste-oeste e que mantém sempre a mesma distância dos polos. Quer dizer que a Terra tem o lado de cima e o lado de baixo? Não, seu Genô, vamos chamar de hemisfério norte e hemisfério sul, tá? O Equador é uma linha imaginária, quer dizer, é uma linha inventada pelo homem. Mas se essa linha é imaginária, se ela não existe de verdade, qual é a vantagem? A vantagem é que, usando o Equador como referência, podemos traçar várias linhas paralelas e menores, chamadas de paralelos. Paralelos também são convenções. Quando você fala que são convenções, você quer dizer que essas linhas horizontais não existem na natureza, que foi o homem que desenhou aí no mapa. Exatamente. Mas é tudo horizontal? Isso é muito esquisito. Não tem nenhuma linha vertical? Claro que tem, seu Genô. E a primeira dessas linhas verticais é essa daqui, ó, que passa pelo antigo Observatório Astronômico de Greenwich, em Londres. É uma linha imaginária também, claro, né? Essa linha aqui tem o traçado na direção norte-sul e percorre toda a circunferência da Terra. Essa linha é chamada de meridiano. O meridiano de Greenwich é o limite entre hemisfério ocidental e hemisfério oriental. É a partir desse meridiano aqui que são traçados todos os outros meridianos, entendeu? Tudo imaginário. Exatamente. Tá bom. Ô, Maurício, você vai me desculpar, a conversa tá muito boa, mas acho que você tá me enrolando. Peraí, por que, seu Genô? Porque uma hora você vem com uma história de linha do Equador, de paralelos, tudo na horizontal. Isso. Agora você vem com uma outra história de linhas verticais, imaginárias, de Greenwich, os meridianos. Afinal, pra que serve toda essa imaginação? Bom, serve pra gente localizar qualquer ponto na superfície da Terra. Tem dó, Maurício. Você tá querendo me fazer de bobo. Peraí, seu Genô. Bom, os paralelos e os meridianos funcionam como se fossem assim as avenidas e as ruas que a gente usa para se localizar nos guias. É isso mesmo. O Equador é como se fosse uma grande avenida que divide a Terra em norte e sul. E o meridiano de Greenwich é como se fosse uma outra grande avenida que divide a Terra em leste e oeste. Os paralelos e os meridianos são como se fossem ruas. Fica uma malha como a do guia. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. O Equador é uma linha horizontal e o meridiano de Greenwich é uma linha vertical. Eles são considerados os marcos zero. A partir deles, traçamos os paralelos e os meridianos. Bom, a gente sabe que a Terra é redonda e, como qualquer circunferência, pode ser dividida em 360 graus. Repare que os polos estão a 90 graus do Equador, que representa 0 grau. E essa linha divide o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul. A distância de um ponto qualquer até o Equador é chamada latitude. Este ponto, por exemplo, tem 30 graus de latitude sul. Este outro tem 60 graus de latitude norte. Com os meridianos é a mesma coisa. O meridiano de Greenwich representa 0 grau e divide o mundo em hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Quer dizer, divide o que está a oeste de Greenwich do que está a leste. A distância de um ponto qualquer do meridiano inicial é chamada de longitude. Este ponto, por exemplo, tem 20 graus de longitude oeste. Este outro tem 40 graus de longitude leste. Para localizar qualquer ponto na Terra, é só saber sua latitude e sua longitude. Belo Horizonte, por exemplo, fica a 20 graus de latitude sul e 45 graus de longitude oeste. Viu só como não é complicado? Com os meridianos e paralelos, a gente pode descobrir a latitude e a longitude de qualquer lugar. Lembra que a gente já viu isso? Aquelas linhas no meu guia que me ajudam a achar os endereços, que são chamadas de coordenadas. Então, latitude e longitude, coordenadas geográficas, porque elas permitem a localização de qualquer ponto na superfície da Terra. Dá licença, você respondeu uma pergunta? Pode falar. Você sabe aonde você está?
Na esquina da Avenida São João com a Ipiranga. Avenida Ipiranga. Atravessa com a São João. Estou no cruzamento da São João com a Ipiranga. Avenida São João com a Ipiranga. E se eu disser que a senhora está a 23 graus de latitude sul e 46 graus de longitude oeste, o que a senhora vai achar? Vou conferir. Eu não saberia me dizer se você está certo ou não, porque eu não estou entendendo nada do que você está falando. Não saberia. Eu acabei de dar a latitude e a longitude da cidade de São Paulo, sabia? Sabia. Não, mais ou menos. Cruzamento, Major Ávila, Barão de Mesquita. Cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. 23 graus de latitude sul, 43 graus de longitude oeste. Viu só como é fácil? Com as coordenadas geográficas, você pode localizar qualquer lugar na Terra, seja nos continentes ou seja no oceano. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como podemos comprovar que a Terra é esférica e como a projeção cilíndrica permite representar o mundo no planisfério sem distorções. Aprendeu que o Equador é uma linha imaginária que divide o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul e que forma um ângulo de 90 graus com os polos. E viu que a partir do Equador podemos traçar os paralelos e medir a latitude de um lugar. Você também aprendeu que o meridiano de Greenwich é outra linha imaginária que divide o mundo em hemisfério ocidental e hemisfério oriental, e que a partir dele traçamos os meridianos e medimos a longitude de um lugar. E viu que a latitude e a longitude formam um sistema de coordenadas geográficas que permite localizar qualquer lugar na superfície da Terra. Falou! Eu tô lendo uma história do José de Alencar que conta a chegada de uma fragata em Salvador na época colonial. E estava cheio de gente olhando. E adivinha o que aconteceu? Eles foram vendo e descobrindo o navio aos poucos, por causa da curvatura da Terra. Tá aí no seu livro. Dê uma olhadinha, é bem interessante. Até a próxima!